contar para vocês de uma maneira mais transparente possível, né? Minha vida, minha trajetória, que escolheu viver nas ruas por causa das drogas, ao invés de viver com a sua família. Então eu queria falar para vocês isso, né? Fui uma criança muito feliz mesmo. Eu fui uma criança que brinquei na rua, nadei no rio, né? Mas eu não tinha limite. Meu pai trabalhava muito, minha mãe também, e eu não tinha limite. Eu era uma criança sem limite. Eu não respeitava as coisas, né? Eu achava que a minha vida, quem conduzia a minha vida era eu. Então, na minha infância, eu fiz o que eu quis, né? Eu machuquei muito, eu brincava, eu subia em árvore, eu descia. Então, eu fiz muita coisa, sem limite mesmo. Né? Na escola, eu era problema. As professoras faziam, esse menino é problema. Então, assim, eu não tinha limite. E na minha adolescência, eu tive o contato com as drogas. A primeira droga que eu tive contato foi o álcool, né? Dentro de casa, lícito, né? E depois eu tive contato com maconha. Isso durou muito tempo, assim, usando esporadicamente, finais de semana, festa, alguns dias, né? Não diariamente, né? Mas usava durante muitos anos. Passar dos anos, o consumo aumentou, né? Passava a usar toda noite, depois passou a usar de manhã, de noite, de tarde, né? Não tinha hora mais. E com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar, né? Porque minha mãe precisava de sossego e eles arrumaram um serviço para mim. A verdade é essa. Eu fui trabalhar e quando eu tive dinheiro na minha mão, aí as coisas ficaram mais graves, né? Eu conheci outras drogas. Eu conheci a anfetamina, eu conheci a cocaína, né? Na verdade, eu achei que eu estava livre, que as drogas tinham me libertado. Eu tinha plena sensação que ninguém podia me segurar, que ninguém podia tomar mais as rédeas da minha vida, que eu estava solto, que eu tinha descoberto a liberdade. É assim que eu quero viver até o fim da minha vida, né? E mal eu sabia onde eu estava entrando. Quando eu conheci a cocaína e a anfetamina, na verdade, eu passei a ser prisioneiro das drogas. Eu me aprisionei a elas. A minha vida se resumia a usar, eu vivia para usar e usava para viver. Era isso. O resumo da minha vida era isso. A minha mãe não tinha importância para mim. Os meus irmãos não tinham importância para mim, os meus tios não tinham importância para mim, tinha importância para mim as pessoas que faziam as mesmas coisas que eu. Eu simplesmente abri mão de tudo e de todos que mais me amavam para viver uma vida de ilusão, uma vida de fuga, uma vida de covardia, de mentira, de erro. Durante muitos anos eu escolhi essa vida. Só que nesses momentos, né, as coisas ficaram completamente descontroladas, né? Eu não tive uma relação muito boa com meu pai, que eu era muito custoso, então meu pai me batia muito e a gente tinha um conflito muito grande. Mas eu lembro como se fosse hoje, o dia que meu pai me perguntou. Eu entrei na sala, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. E meu pai olhou para mim e falou assim, Rui, você está usando droga? Você está fumando maconha? Eu falei com ele que estava. Ele me deu um murro, eu tirei os dois pés do chão, assim, ó. E desse dia em diante, a nossa relação, assim, quase que acabou, sabe? E as coisas começaram a perder o controle completamente a minha vida. Eu perdi o controle da minha vida. Perdi o controle, a direção, né? E passou um tempo, eu fui detido pela polícia. Os policiais que me deteram, eles conheciam minha família.
em vez de eles me levar para delegacias, me colocar dentro da viatura e me levaram para minha casa. Chegou lá minha mãe e minha irmã me receberam. E eu vi no olhar da minha mãe, da minha irmã falou assim, eu sabia que isso não ia dar nada que presta. E eu lembro como se fosse hoje. E eu lembro que eles me internaram. Depois disso, eu fui internar numa comunidade. Foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Porque eu não queria, e lá eu fui taxado de sem vergonha, de mau caráter. Eu não me sentia mau caráter, eu não me sentia sem vergonha, eu não queria usar, mas eu não conseguia parar de usar. Não era a vida que eu queria, mas eu não conseguia mudar esse destino da minha vida. Foi um sofrimento assim, sem fim. E a prisão, quem já esteve preso sem grade? É isso que eu sentia. Eu não queria e ia. Eu não queria e fazia. Usei droga chorando. Chorando. E eu fiquei nessa comunidade 6 meses e vim embora dela. Não resolveu nada, né? Eu cheguei, fiquei um tempo, né? E falei, agora eu vou controlar. E eu controlei meu uso, arrumei emprego. Fui para uma igreja, eles não me aceitaram na igreja. Na verdade, eu não me aceitei, né? Dentro da igreja. E continuei a fazer as mesmas coisas, né? Mas de uma maneira diferente. Como se eu fosse um usuário responsável, que eu sabia, né? Então eu consegui controlar isso durante um tempo, né? Com uma namorada, né? Consegui controlar esse uso, consegui me manter na linha por um período de tempo, mas a droga sempre presente na minha vida, né? A maconha, a cocaína, né? A anfetamina, o álcool, sempre me rodeando, né? E eu arrumei um emprego, né? E meu emprego era até bom, né? E depois de um tempo eu fiquei gerente da empresa que eu trabalhava e tal. Só que o meu uso de droga foi tão descontrolado depois de um período, né? Eu comecei... Teve uma vez que eu fui comprar droga e não tinha a droga que eu queria. Eu queria cocaína, não tinha, eu comprei crack. E eu lembro, foi como se viesse... Nossa, e aí eu fiquei preso, mas aí eu fiquei mais preso ainda, porque parece que tinha umas bolas de ferro na minha perna, que eu não saía mais do lugar, aí acabou. Então, assim, eu tinha vontade, sabe, de morrer. Esse é o sentimento que eu tinha. Mas as pessoas acreditavam em mim, né? Minha namorada acreditava em mim, minha mãe acreditava em mim. Eu já acordei de madrugada com a minha mãe ajoelhada do lado da minha cama, rezando, pedindo a Deus pela minha vida. Ela ajoelhada, assim, rezando. Tem lembranças que dói muito dentro de mim, por viver isso, vivenciar isso. Né? As pessoas que mais cuidaram de mim, que mais, né, foram as pessoas que mais sofreram com o uso, né, com essa loucura da minha vida. E eu nessa época, como eu era gerente da loja e tal, e aí o dinheiro entrava, e eu usei. Aí eu tive uma ideia, eu vou montar uma fábrica de cigarro de palha. Na época o cigarro de palha estava começando, eu montei uma fábrica, e aí eu comecei a ganhar dinheiro. Aí eu fui sair da loja e comecei a ganhar dinheiro. Só que eu não tinha controle. Usava droga todo dia, toda hora. Saía para vender, usava droga em Belo Horizonte, usava droga em São Paulo, usava droga onde que eu estava. E eu vendia, cada vez que eu vendia mais, eu devia mais, o dinheiro não dava nada. Eu tive que arrumar um sócio. Aí eu fiquei com esse sócio um tempo, depois eu perdi a fábrica. Eu lembro que chegou uma época, gente, que eu perdi tudo que eu tinha. Sabe o que é tudo? Sabe que você perdeu o tênis que você mais gosta, que você entregar aí para um traficante, a blusa, o chinelo, a camisa, a bermuda? E aí eu tive que... Aí eu falei que um dia eu fui na casa da minha mãe e falei assim, mãe, eu precisava ir para São Paulo. Você pede meu pai carona para mim? Ela falou assim, peço.
A minha namorada tinha me largado, eu tinha perdido a fábrica, eu tinha perdido o emprego, eu tinha perdido as minhas roupas, eu tinha perdido a minha dignidade. E lá no começo eu achava que eu estava livre. Lá no princípio eu achava que isso era liberdade. Que eu podia escolher, que eu tinha o direito de fazer aquilo, de viver daquela forma. Sabe? E aí meu pai, muitos anos, a gente nem conversava, ele me deu carona, né? Eu liguei para minha irmã, falei, ô Gisele, ela morava em São Paulo, deixa eu ficar na sua casa. Ela falou assim, de jeito nenhum, você vai acabar com a minha vida. Eu falei, não, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela falou assim, eu deixo você ficar aqui em casa 3 dias. 3 dias. Eu fui para a casa delas. Eu e meu pai saímos daqui viajando, cara, meu pai carreteiro, a gente foi, aí no meio da viagem a gente começou a conversar. Eu chorei muito, cara, pedi muito perdão para ele, né, por tudo que eu tinha feito, né, porque a vida dele era trabalhar e fazer as coisas pra gente, e mesmo assim eu não reconhecia nada. Eu pedi muito perdão para ele. E a minha irmã deixou eu ficar lá. Quando eu cheguei em São Paulo, eu desci da carreta e saí andando assim, olhei para trás, meu pai estava chorando. Eu vi meu pai chorar poucas vezes. Meu sentimento é que ele tinha me perdido. Eu falei assim, ele nunca mais vai me ver, né? E eu fui embora, cara, e procurar uma ajuda, né? Ninguém queria me ajudar, cara. Quem ia ajudar um cara que não tem nada? Quem ia ajudar? Eu liguei para um monte de comunidade, um monte de gente, ninguém queria saber de mim. E aí um cara atendeu o telefone e falou assim, lá na casa não tem lugar de você ficar. Se você quiser dormir num sofá lá, eu falei, beleza. Aí ele começou a falar, cara, tinha muito tempo que eu não falava de Deus, cara. Eu falei, seu bicho, pelo amor de Deus, cara, me ajuda, cara. Me ajuda, eu preciso. E ele falou assim, então pode vir. Eu fui para lá em Americana, numa casa. Cheguei lá, tinha um lugar feio, um povo feio, e eles me abraçando, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei assim, nossa senhora, e eu não queria ficar lá, eu não tinha onde ficar, cara, e eu queria usar droga. Olha que prisão que eu estava, olha que situação. Tinha um Cristo lá assim, cara, eu pus a mão no pé dele e falei assim, ô Cristo, deixa eu ficar aqui só hoje. Só um dia. Me liberta disso. Eu não suportava mais, velho. Viver daquela forma. Não suportava. Eu queria pôr fim na minha vida. E esse Deus me deu força e coragem para me ficar ali. A hora que eu estava revirando as minhas roupas, um cara falou assim, você é católico? Eu falei assim, não, não sou nada, cara. Ele falou assim, tem um terço aí. Aí ele me deu o terço de um papel lá. Minha irmã falou assim, ô Rui, a única coisa que eu posso te dar é o meu bem mais precioso, que é Deus, cara. Ela me deu um terço, cara. Esse terço está aqui, ó. Ele anda comigo, tem 20 anos que eu tenho ele, 20 anos, 7 meses e alguns dias. Ele está comigo desde então. Tem dia que eu perco ele assim, que ele fica num bolso e fico louco procurando ele dentro de casa. Coisa minha. Mas a partir desse dia eu comecei a buscar esse Deus todo dia. De manhã, de tarde, de manhã, de tarde. E todo dia eu passava nesse Cristo e punha a mão no pé dele. E pedia a esse Deus que me dava força. E ele foi me ajudando, foi me ajudando. Eu estava a 700 quilômetros de Divinópolis, não recebia visita de ninguém. Tá? O cigarro que eu fumava, às vezes a gente lavava roupa para os outros, às vezes eu tinha uns trabalhos que a gente fazia, a gente ganhava um dinheiro. Tinha um cara lá, cara, que ele era fantástico, ele chamava Serginho, ele era catador de reciclado, e ele, todo sábado ele me dava um chocolate, um charge, todo sábado. Ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, sabe? O pouco que ele me dava, eu sei que era do coração dele. Eu convivi com várias pessoas. E um dia eu falei assim, eu vou embora para Divinópolis e eu vou montar uma casa de recuperação lá, cara. Eu falei assim, o povo vai ficar louco aí, agora que eles vão falar assim, esse menino igual ficou doido mesmo.
Ora, esse cara pirou. Aí um dia eu estava cozinhando, toda visita eu ia para a cozinha fazer comida, porque eu não tinha visita. Então o que eu podia fazer para os outros da minha comunidade era fazer comida para eles. E eu fazia. E aí um dia eu estava lá, falei, chegou a visita para você. Quem chegou lá? Minha mãe. Andando. Aí nós andamos na comunidade, ela falou assim, Rui, não, foi muito legal, cara. Ela falou assim, Rui, eu vim pensando no ônibus, o que eu podia fazer para você, cara? O que você podia fazer? Quem sabe você monta uma casa dessa lá em Divinópolis, hein? Eu falei, está aí. Aí era Deus falando comigo, sabe? Deus me dando uma direção. E quando eu acabei o tratamento, eu vim embora para Divinópolis, com fé mesmo, fui na rádio, fui no Amor Exigente, fui no ar, lutei muito, né, cara? Fui atrás da minha ex-namorada, que não me queria mais, para me ajudar também, ela me ajudou. E a gente montou uma casa num lugar abandonado, né, cara? Recebemos gente de tudo quanto é lugar. Quando vi, tinha 20 pessoas dentro da casa. E a gente correndo, buscando verdura de ônibus, andando, recebendo as pessoas. Lá tinha psicólogo, tinha uma alimentação boa, né, cara? Tinha um atendimento, a gente ficava perto do posto de saúde, os médicos eram amigos da gente. Então, assim, nós começamos a acolher as pessoas e plantar essa ideia na cabeça do povo de Divinópolis, um povo tão amoroso, tão bondoso, né, cara? E aí eu comecei a descobrir uma nova maneira de viver, cara, que era amando as pessoas, dando o que me foi dado de graça, levando isso para outras pessoas, com muito amor mesmo, sabe? Com 3 anos que eu estava aqui em Divinópolis, eu casei com a minha namorada que tinha me abandonado, né? Hoje nós temos 2 filhos. A Casa Dia hoje tem uma sede própria, nós temos 13 funcionários, todos dentro da CLT. A Casa Dia já recebeu mais de 2.000 vidas que passaram por lá, né? Graças às orações da minha mãe, que ficou ajoelhada do lado da minha cama, não desistiu de mim. Graças às orações da minha namorada. Principalmente a Deus, né? Que me deu força e coragem de realizar as suas vontades em relação à minha vida e continuar lutando. Não só pela minha sobriedade, mas pela dos outros. Hoje a minha vida se resume em ajudar essas pessoas. Eu luto por elas, acredito em cada um que chega na Casa Dia. Independente da cor, da religião, da opção sexual, da crença, independente de qualquer coisa, a gente acolhe essas pessoas e dá o que para elas? Uma nova maneira de viver e esperança, que eles podem fazer diferente. Eu queria muito mesmo agradecer a minha esposa que está aqui, te amo do fundo do meu coração, a minha mãe que está aqui, e aos meus filhos, que eu acho que é a primeira vez que eles escutam a minha história completa, assim, né? Não deu para contar tudo, mas é o que eu tinha para oferecer para vocês nesse pouco tempo. Eu só tenho a agradecer, eu queria deixar uma frase do padre que trouxe as comunidades terapêuticas para o Brasil, que chama Padre Haroldo: medo nenhum, só amor. Gratidão.